Eles são populares porque economizam tempo e são fáceis de consumir. Na maioria dos casos é só abrir e comer, no máximo colocar aí no micro-ondas ou no forno para aquecer. São muito procurados por quem tem uma rotina atribulada ou não tem tanta intimidade assim com a cozinha. Eu estou falando dos alimentos artificiais, eles que levam corantes, aromatizantes, antiumectantes e outros antes que vão parar aí na sua mesa e você não sabe nem para que servem. Pois o camaleão, mascote do Rede de Olhares, vai desvendar isso no programa de hoje. E para falar sobre esses inúmeros pacotes com os quais nos deparamos no nosso dia a dia, nós recebemos hoje aqui no estúdio do Rede de Olhares profissionais de várias áreas e também a banda Aptus Groove, que eu vou conversar agora porque eu já quero saber. Chamila, quando tu vai no mercado, qual aquele produto, aquele item que tu não pode sair sem o pacotinho junto? É bem difícil, eu sou bem cuidadosa no mercado, assim. Para mim, quanto mais natural e orgânico, melhor. Evito caixinhas e pacotes. Eu não sei dizer qual é. Pão que eu não saio, que é uma coisa que eu compro com bastante frequência, assim. E deixa eu fazer uma pergunta. Você vem aqui de Flores da Cunha, que é um município vizinho aqui a Caxias do Sul, né, na Serra Gaúcha. Na tua opinião, municípios assim menores, eles têm um hábito de consumo diferente do que grandes centros urbanos? Eu acho que a gente acaba tendo mais acesso ao alimento caseiro, assim, que é o pão colonial, a chimia, né, que é a geleia, melhor dizer, né, que é aquele produto caseiro. O que está indo nesse produto certo, eu não sei dizer, mas como ele é produzido em casa, acredito que ele acabe tendo menos conservantes, né. Então acho que a gente tem mais acesso a esses produtos de casa, ao próprio quem tem galinha, tem um ovo que tem menos hormônio. Não passa por tanto processo, diferente. né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do trabalho de vocês também, super bacana. Porque antes, Júnia, eu quero saber, porque quando a gente vai no mercado já é um pouco diferente, né? A gente encontra aí nos ingredientes dos produtos, dos itens, vários antes, como a gente falou no início do programa, né? E cada um com uma funcionalidade diferente, né? É importante destacar que muitos desses componentes eles possam vir ser artificiais, sim. Então, eles são sintetizados por alguma reação. Mas tem outros componentes que são adicionados ali, como muitos corantes, que eles são naturais, como é o caso, por exemplo, do urucum. Então, as pessoas, às vezes, confundem que, por ser um produto industrializado, ele é ruim, ele vai fazer algum mal à minha saúde. Mas elas têm que aprender também a ler os rótulos, para verificar que, se aqueles conservantes ou aqueles componentes, esses antes que você falou, se eles são produtos naturais, de uma fonte natural, ou se realmente eles são sintéticos. Tá? Então, o urucum, por exemplo, fornece cor, né, o alimento, mas ele é um produto de uma fonte natural, vem aí de um vegetal. Claro que nós temos outros componentes, ingredientes, aditivos que são adicionados, mas que têm uma fonte sintética e o custo é menor, com certeza, para a indústria de alimentos. Quais os mais comuns que a gente pode encontrar aí no nosso dia a dia? Por exemplo, refrigerantes, alguns amarelos, eles têm aquela cor laranja ou até mesmo roxo, tem aqueles corantes que são artificiais, que é o caso da tartrazina. O doutor depois vai comentar a respeito disso, né, o efeito toxicológico que possa vir a causar. Como é o caso, por exemplo, de casos de câncer, né, quem consome muito esses produtos. Tem os conservantes, alguns casos são utilizados ácidos, mas de fontes naturais, que evitam aí a multiplicação microbiana. São produtos, são aditivos que são adicionados para conferir alguma propriedade tecnológica. Doutor César, e aí? Tem algum estudo que já comprova uma certa relação, como ela falava, desses produtos com algum tipo de doença, distúrbio? Bom, o que a ciência está começando a pesquisar hoje é justamente o efeito em cima das crianças. E é um caso muito grave, porque as crianças são os maiores consumidores dos produtos industriais. Então, uma das coisas que chamou a atenção, que eu estava fazendo uma pesquisa, que eu tive uma palestra aqui na UX, a respeito dos alimentos venenos ou saudáveis ou venenos, foi justamente na questão da Coca-Cola. Uma das coisas que as pessoas mais usam, consomem no mundo inteiro é a Coca-Cola.
E no Brasil me chamou, até me causou espanto, que a Coca-Cola do Brasil é que tem a maior quantidade de conservante 4-MI, que é o caramelo 4, né? E ele é extremamente cancerígeno, né? Talvez por isso que a fórmula da Coca-Cola fique guardada em segredos por tanto tempo, né? Por causa desse tipo de coisa. Ou seja, as pessoas, através hoje da tecnologia de conseguir um espectrofotometria, algo assim, que eles conseguem ver as propriedades que tem dentro de cada produto, é uma coisa preocupante. A segunda coisa, na questão dos alimentos, é a nossa preocupação com que as crianças estão tendo hipertensão, diabetes, alergias e hiperatividade. Então, todas essas doenças que antigamente eram causadas, eram decorrentes da própria idade, hoje nós notamos que as crianças estão começando a fazer diabetes médio tipo 2, que é a característica dos adultos, né, dos idosos, com 14, 13 anos. Isso graças aos açúcares, aos conservantes. Tá? É um contexto. Uma das coisas que preocupa a gente, assim, isso faz mal? Isoladamente não. Só que a pessoa, durante a vida dela toda, ela vai comendo um pouquinho de cada coisa, um conservante, um acidificante, aí já bota no micro-ondas, que o micro-ondas acaba com todas essas substâncias, né, dos alimentos, ou seja, acaba com o alimento, torra o alimento, e a pessoa está achando que está comendo algo saudável. Já coloca numa embalagem plástica que vai liberar os contaminantes do plástico e já vai passar para o alimento. Então, tem estudos mostrando realmente, e isso é uma coisa preocupante. Muito bem, além do refrigerante que o senhor comentou antes, tem um outro item que faz muito sucesso, principalmente com as crianças, e a nossa equipe de reportagem foi acompanhar o processo de fabricação dele, que é o salgadinho. Confere aí. Crocante, saboroso e apetitoso. O popular salgadinho de milho, adorado por crianças e adultos, surgiu na década de 1950. Nesta empresa familiar de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, há 10 anos esse petisco é feito utilizando apenas alguns ingredientes. Tem a farinha de milho, tem o sal e a gordura que é vegetal, né, de palma, que é um produto natural, né? A farinha de milho, que é mais fina que a comum, é colocada na máquina e extrusada, ou seja, passa por um processo de pressão, calor e expansão até o salgadinho sair pronto do outro lado. A partir daí, ele é temperado com um aromatizante para dar o sabor e, em seguida, é seco, ensacado e pronto para ser consumido. Em média, são produzidos 12.000 unidades de salgadinhos na fábrica localizada em Caxias do Sul. Os produtos são comercializados no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mas muitos especialistas afirmam que esse alimento pode fazer mal à saúde devido ao sódio e aos conservantes. Entretanto, o proprietário da fábrica defende o produto. Hoje, nós estamos gastando em média 1.200 sacos de milho por mês, só para a parte do salgadinho. Então você vê quanto milho é gasto. O milho ele é nada mais que uma coisa natural. Então ele é extrusado, por isso ele aumenta em tamanho. E eu sou suspeito de falar, mas artificial não é não. Ele é natural. E aí, Juliana, é natural ou não é natural? Ai, meu Deus. Então, na verdade, a gente tem uma definição, né? Na verdade, a gente chama os alimentos desde in natura até os multiprocessados, que a gente chama, né? Então, dentro disso, a gente tem algumas divisões, até para entender se o salgadinho é natural ou não, né? Como ele fala, vem do milho, né? Então, um alimento in natura seria o próprio milho. Ele seria um alimento in natura, ou seja, ele vem diretamente da natureza para a nossa mesa, né? Ele seria um alimento in natura. Um alimento minimamente processado seria um alimento que ele sofre algum processo para ser mais palatável ou para ter uma durabilidade maior, que seria, por exemplo, uma farinha de milho, né? E o que a gente pode classificar, Juliana, como alimento artificial? Artificial seriam esses ultraprocessados, então. Ou seja, é um alimento que ele perdeu praticamente todas as características do alimento in natura, tem muitos aditivos, né? A gente fala assim que, se vocês olharem o rótulo, se ele tiver mais que 5 ingredientes que a gente não conhece, né? As pessoas leigas não conhecem, ele já é considerado um alimento ultraprocessado. Porque a gente tem aí barras de cereais, granolas, que também passam por um processo, enfim,
que também levam conservantes, elas também podem ser consideradas artificiais? Algumas sim, a maioria, né? Mas hoje a indústria nas lojas naturais, enfim, hoje está se cuidando muito nessa questão de saúde, então algumas se salvam dentro dessas, digamos assim, né? Que elas são simplesmente uma junção de nuts, né? De sementes, enfim, que eles só usam um material, um espessante, alguma coisa para realmente juntar essas sementes. Mas tem umas que já perde todas as características realmente. E nesse ponto a tabela nutricional pode ajudar a gente numa ida ao mercado, por exemplo? Ajuda bastante. Então, o rótulo do alimento ele é extremamente importante. Então, todos os rótulos de alimentos, eles são obrigatórios que tenham a tabela nutricional, né? Então, a tabela nutricional, ela vai mostrar alguns ingredientes básicos. Deixa eu segurar aqui. Que a gente tem que cuidar. A grande maioria das pessoas vai no mercado, olha a tabela nutricional, calorias, né? É o que a gente olha. Mas, na verdade, calorias não falam muita coisa pra gente. A gente tem que ver realmente a qualidade desse alimento. Vou dar só um exemplo bem rapidinho para vocês. Esse é um macarrão instantâneo. A gente prepara ele em 3 minutinhos, tem o pozinho dentro, a gente mistura, 5 minutos o seu jantar está pronto, né? Só que esse alimento ele é um ultraprocessado, ou seja, ele tem em torno de 4 gramas de sal, a recomendação diária é em torno de 6, né? Então ele já supre quase tudo isso, e ele tem em torno de 7 gramas de gordura saturada, que é uma gordura que não faz bem para o coração. Comparando com a outra massa, que ela é feita de trigo, enfim, né? Mas ela não é tão processada assim, a gente tem 0 de sódio e 0 de gordura saturada, se a gente não adicionar. Né? E só que ela não tem fibras, né? Porque ela é feita com trigo. Aí já a integral, ela já não tem nada de sódio, nada de gordura saturada e ela tem fibras. Tem em torno de 6 gramas por porção. Então, a gente tem 3 tipos de massa e a gente pode fazer a melhor opção para o nosso dia a dia, mesmo dentro dos alimentos industrializados. As embalagens podem ajudar muito no momento da escolha, né? A gente vai fazer um brevíssimo intervalo agora. Antes disso, você fica com o som da banda Aptus Groove. Uma multidão de fantasmas tentando escalar o muro. Através da janela da TV tudo parece perfeito e tudo é varrido pra debaixo do tapete. Nossas armas são poucas e já não temos pra onde fugir. Espero que me entenda mais uma vez. A realidade revela muitas dúvidas. Num horizonte abstrato, mas os meus olhos estão sempre atentos. O que eles veem trazem minhas decisões. E o mistério se desvenda. Pensando nisso vou vivendo e criando minha lei. Pensando nisso vou vivendo e criando. Pensando nisso vou vivendo e criando minha lei. Pensando nisso vou vivendo e criando. Aí, estamos de volta com o Rede de Olhares aqui pela UX TV, emissora da Universidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha e parceira do canal Futura. Hoje falando sobre a onda artificial da alimentação moderna. Júnia, e esse é um desafio, né? Produzir alimentos aí em grande escala para muita gente. É por conta disso que, de repente, boa parte aí dos alimentos eles sejam processados e levem também outros ingredientes adicionais? Com certeza. Além disso, de ter que fornecer para diferentes locais, né, fora dos centros de produção, também tem a questão da sazonalidade.
Então, nem sempre você tem uma fruta disponível. Claro que hoje se tem muita tecnologia envolvendo, né, por trás ali, quando você colhe, você tem alguns hormônios que podem ser utilizados para a maturação da fruta, dentre outros pontos, né, que não vou destacar aqui, mas que justamente para driblar esse problema da sazonalidade ou das diferentes regiões que o alimento você tem que colocar na mesa do consumidor, né? E eles diferem também de um para o outro, né? Você comentava antes que um alimento ele leva certos ingredientes porque ele tem algumas características que outros não têm. Por exemplo, quando você quer a característica de espessar, você pode adicionar, por exemplo, amidos. Né? Essas fontes de amidos são amidos que são encontrados na natureza, batata, mandioca, eles são extraídos desses vegetais e depois eles são adicionados. Então tem uma função tecnológica por trás. Hoje os iogurtes, infelizmente, eles não são produzidos da nossa época da vovó, né? Que elas colocavam ali um determinado fermento, que foi o caso que ela comentou, né? Que procura esse tipo de alimentação, mas talvez pela indústria ela querendo poupar um determinado ingrediente, nesse caso o leite, faça a adição de determinados amidos para aumentar aquela função ou para trazer uma certa estabilidade ao produto, que nesse caso é a perda de água. Então faça a adição de alguns componentes ali que vão trazer uma viscosidade ao produto e durante, né, a vida de prateleira vai se trazer uma maior estabilidade. Gilvan, professor de gastronomia aqui da Universidade de Caxias do Sul, eu quero saber, na cozinha, existe uma diferença em se trabalhar com alimento industrializado e com alimento natural, feito na hora, modifica o gosto? Com certeza modifica, né? Esses alimentos historicamente eles foram criados esses métodos de conservação justamente para que eles não estragassem, né? E não tem como negar que eles caíram no gosto também do consumidor, né? Uma linguiça, por exemplo, é uma carne que leva antigamente não levava nenhum conservante, mas hoje ela é obrigada a levar nitritos e nitratos, são exigidos por lei. Por exemplo, uma pizza, não tem como hoje não usar uma pizza de pepperoni, um pepperoni industrializado, fica difícil. A onda do momento justamente é alimentos não processados, né, dentro da gastronomia, não processados, alimentos orgânicos. Existe uma grande tendência disso aumentar. Com certeza os alimentos naturais conseguem sentir realmente o sabor do alimento, né? Que é isso que trata a gastronomia. A gastronomia foca mais no sabor dentro das técnicas utilizadas dentro da cozinha. Claro, a Júnia falou ali desses aditivos que a gente adiciona para minimizar esses danos, mas a gente sabe, por exemplo, leite condensado dentro da cozinha, dentro do doce, fica difícil de fugir dele também, né? Mas existe a possibilidade de não usar também. Muito bem. Professor Marcelo, e quem vai ao mercado costuma encontrar aí uma imensidade, né, de pacotes, rótulos, tudo mais, e vem por aí uma guerra também para chamar a atenção do consumidor. Como é que é essa relação? A questão da embalagem ela é preponderante na questão de comercializar esse produto que é industrializado, justamente porque a decisão de compra acontece lá no ponto de venda. O sujeito ele toma ciência de que existe um determinado produto através dos comerciais, através da publicidade, e vai até o ponto de venda, onde começa aí uma disputa pela melhor embalagem, a embalagem que retrata melhor, principalmente o sabor do alimento. Né? A gente vai verificar nos rótulos que o destaque está sempre voltado ao sabor e não ao que é o alimento propriamente dito. Alimentos como o salgadinho, por exemplo, que traz aí um público, não digo específico, mas um público grande, né, que é da faixa aí de criança, adolescente, que gosta desse produto. Por isso ele traz cores mais vivas, assim, embalagens metalizadas, ou não tem muita relação? Não, tem uma relação direta, justamente para convencer esse público e ficar mais adequado a um consumidor cada vez mais novo, né? Se busca uma fidelização aí. Obviamente tem critérios legais e por sorte nossa a legislação brasileira ela tem evoluído bastante nisso, coibindo, né, esse vínculo precoce dos alimentos ditos infantis,
né? E parece que agora tem uma resolução que vai evitar, inclusive, o uso de personagens, né, de desenhos nas embalagens. Isso é muito bom, né? A publicidade usa esses artifícios porque a lei permite. No momento que há uma legislação clara e que limite esse uso de imagem, certamente a gente vai ter uma adequação do alimento ao seu consumidor. Uhum. Marina, no primeiro bloco ali a gente ouviu o Dr. César falando sobre as influências que esses alimentos trazem para o corpo humano. E para a saúde bucal, como é que funciona? Tem alguma coisa específica também com relação a isso? Na parte de cárie dentária, né, o grande problema é o açúcar, né? É o grande vilão, assim. Mas também tem o que nós chamamos de erosão ácida, que são desgastes na estrutura dentária ocasionadas pelo acúmulo de ácidos dos alimentos, né? Então, assim, o dente se desgasta por esse contato por alimentos ácidos. Então, além da cárie, a questão da erosão ácida. Tá certo. E a boa higienização da boca é o que faz, de repente, evitar isso, porque o consumo, inevitavelmente, ele vai existir em grande quantidade, em pequena quantidade, mas a boa higienização ela pode prevenir. Ela vai auxiliar, né? Mas não é descartada com uma boa higiene que a criança não vai ter cárie, por exemplo. Tudo depende da frequência de ingestão. E com relação ao sódio, ele também tem alguma influência? Por exemplo, a gente tem águas que têm um nível de sódio muito mais elevado do que outras. Tem alguma relação também com a saúde dos dentes? Não, a questão do sódio não é tão abordada pela gente. Assim, mas é pelo açúcar mesmo? Mais o açúcar. O vilão, para a parte de cárie, é o açúcar. O que nós comentamos com os pais, às vezes, é que esses alimentos artificiais, também chamados de processados, né? A parte da gordura nos preocupa muito também, né? Gordura e açúcar, basicamente isso. Mas na questão dentária, o açúcar. Muito bem. César, e essa relação com o sal, então, que a gente comentava na água, muitas águas com teores diferentes também trazem influências para o corpo. Claro, é uma associação, né? E hoje a gente pode verificar nos rótulos das águas minerais a quantidade de sódio que elas têm. Tem águas que a gente consome, que são comercializadas, que têm um nível de sódio muito grande. Então, é uma preocupação. Eu acho que tanto o sódio, tá, na presença do sal, e o açúcar são duas coisas que acho que a legislação deveria combater mais firmemente que houvesse uma legislação específica para esse tipo de elementos, né? O sódio e o açúcar. Tá bom, então. A gente está chegando agora no final desse bloco. Vou conversar rapidamente, então, com a Chamila para falar um pouco sobre esse trabalho de vocês, né, Chamila? Um trabalho autoral que vocês estão levando aí para todo o Brasil, para todo mundo, pela internet também. É um disco novo, se chama Velho Nariz. Até a nossa capa do disco traz uma imagem referente ao nome, com um palhaço aqui de Caxias do Sul, que atuou numa parceria com a gente, que foi o Paulo Macedo. Fica um agradecimento para ele pela atuação na capa. E quem registrou foi o Juliano Carpegiani, né? Então, quem acessar via streaming, são 11 faixas, o disco novo. Ainda assim, ele é curtinho, ele tem uns 30 minutos. É rock, né? Rock nacional. E quem quiser pode buscar ali via streaming para ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Muito bem, então a gente vai curtir um pouco mais o som de vocês, mas eu vou primeiro agradecer à Rede de Mercados Andreaça, que disponibilizou os produtos para a gente mostrar hoje aqui no estúdio, já que a gente falou sobre alimentos, e também convidar você a conferir a programação da UX TV pelo site uxtv.com.br. Hoje a gente fica por aqui. Até uma próxima. Sempre tem um jeito certo de fazer a coisa errada. Sabe que tá tudo errado e não faz nada pra mudar. Faz de conta que as coisas são mesmo assim. Joga conforme o jogo e acredita que venceu. Tu sabe que as regras estão erradas e mesmo assim vai jogar. Se achando esperto, mudou de amigos, mudou de par. As regras estão erradas e mesmo assim vai jogar. Se
Acho o cara esperto, mudou de amigos, mudou de bar. Do outro lado tento mudar as regras erradas. Acredito ter certeza